Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda edição do Talk Show CDL SAP, onde a gente vai estar compartilhando com vocês ideias, histórias, negócios, mas principalmente histórias de vida, onde a gente pode aprender e compartilhar experiências reais de negócios, de empresas. O Talk Show nasceu com esse objetivo de a gente poder mostrar cada vez mais histórias locais que acontecem na nossa comunidade e desmistificar um pouco que santo de casa não faz milagre, mas o quanto a gente pode aprender sim, muitas e muitas vezes, com as pessoas que estão na nossa cidade, na nossa rua e por vezes são os nossos vizinhos de casa de negócio. Eu sou Matheus Hermann, estou como diretor de comunicação da CDL. Aqui ao meu lado, meu colega, Maico, diretor administrativo financeiro. Juntos a gente está apresentando essa segunda temporada e hoje temos uma convidada que eu vou deixar o Maico apresentar. Marisa! Bem-vinda, Marisa, né? Fazer parte desse nessa segunda temporada, né? Nossa convidada especial para a gente poder falar um pouco, né? Sobre tua carreira, tua vida, né? Então, para começar, né? Apresentando, eu gostaria de entender um pouco, de saber um pouco sobre a tua vida, de como foi, de como tudo começou lá atrás, até a Marisa se tornar empreendedora. De fato, que eu sei que tem uma jornada longa e uma história bem interessante para te contar pra gente. Compartilha com a gente. Então, eu venho, né, de Furna, é o nome do lugar, Furnas. Isso fica Santo Antônio, Manjolo, Evaristo e Furna. E que depois continua para o lado de Rolante para lá. Eu nasci ali, a gente se criou ali, uma família bem numerosa, né? Eu sou a quinta, bastante arteira, gostava de fazer uma arte. E assim, ó, com bastante dificuldade, como todos na época, né, na nossa geração, teve que enfrentar bastante problemas, né? Então, a fome, o pai, né, produtor de batata, plantava um monte de batata, levava para o Evaristo para vender, ganhava uns troquinhos, comprava um arroz, uma farinha, comprava umas coisinhas para dentro de casa, muitas vezes nem dava para comprar um tecido para fazer uma roupa, né? E assim a gente foi levando a vida até vir para Sapiranga, então, que aí como tinha parentes aqui em Sapiranga, a gente acabou... Tu lembra, Marisa, em que ano mais ou menos foi que vocês chegaram em Sapiranga? Isso... O que eu vou te dizer? Eu tinha uns 15 anos, né? Faz bastante tempo. Ele tem a fábrica Roda Sinos, que é a fábrica de conservas, e ela já tem 50 anos, né? Então, não sou velha, mas... Experiente. Faz bastante tempo. Tu é jovem há mais tempo. Há mais tempo. Jovem há mais tempo. Claro que Entendemos. Essa Roda Sinos já existia quando meu pai comprou, né? Então ela tem uma certa idade, senão eu vou estar muito velha. Né? Aí não dá certo. Mas assim, a gente teve uma infância muito animada, muito, vamos supor assim, ó, muitas brincadeiras, muita arte, muita dificuldade, por exemplo, para ir passear. A gente tinha que sair da Furna e ir para Rolante, num burrinho, uns filhos tudo nos balaios. Era outra época. Era mesmo, outra né? época. Ia uns 2 em cada balaio, mais uns 2 em cima, mais a mãe e mais eu do lado, assim, que eu era mais valente, né? Gostava de caminhar um pouco. Aí a gente ia passear dessa forma, né? Então, para te ver que hoje a gente vai para São Paulo em 2 horas, a gente faz tanta coisa, e que antes a gente levava um meio-dia e horas caminhando, e por aí foi a juventude. Mas dá para se dizer assim, ó, brinquei muito, fiz muita arte, e isso acho que ajuda a gente Aproveitei. Até se desenvolver, né? Sim. A aprender, a ser criativo com isso.
Que tu usa muito hoje, né? A criatividade é a base, né, do teu do negócio, negócio. né? Tem que estar Precisa. sempre se reinventando, né? Precisa Na sempre, empresa. verdade. E lá na infância, assim, tu lembra do que tu tinha, qual era o teu maior sonho, assim, de ser, ou de querer, de conquistar? Pois Lembra é. disso? Sabe que às vezes é tão engraçado que a gente não percebe o dom que a gente tem. Por isso que eu digo assim, ó, sempre tem que ficar todo dia pensando o que que eu gosto, o que que eu quero ser, o que que eu gosto e ir martelando nisso. Porque eu nem sabia, mas assim, ó, eu gostava de flor, eu gostava de plantar. Então, eu sei que eu colhi no mato lá umas flores, fiz uma hortinha na porta de casa. E teve um dia lá que os porcos saíram do chiqueiro lá e viraram tudo aquilo. Eu chorei, né? O meu pai ficou triste, porque o pai também gostava de flor, sempre gostou, né? Então a gente já ali tinha o dom, de repente já começou a ter o que eu faço hoje, né? Porque eu sempre disse lá para as gurias, eu posso morrer, porque eu vou ter a certeza que eu vou morrer feliz, que eu faço o que eu gosto. Nossa, isso não tem o que dizer, né? Porque eu realmente gosto do que eu faço. Embora é trabalhoso, é difícil, não é fácil. A gente não ter horário, não ter final de semana, mas poder entregar uma coisa que vai deixar a pessoa feliz, sabe? A pessoa não está esperando receber um buquê, um arranjo, um café da manhã, enfim, tantas coisas que a gente faz, né? E até mesmo plantar árvores, né? Eu, por exemplo, passo ali pela Paquetá, vejo aqueles coqueiros lindos lá, aqueles plátanos bonitos, e sei que foi nós que plantamos, então, tanto tempo, isso está ali grande, bonito, e isso não tem preço. Realmente, né? O quanto fazer parte da história. A gente fala tanto da sociedade, da comunidade. Um dos grandes pilares, né, da CDL é fomentar e educar esse ecossistema. E não tem preço, né? Tem valor. Tem valor. Realmente fazer parte da história e passar por locais que... Literalmente, foi deixada a semente plantada lá, né? A semente tá lá. E tá lá, né? E o quanto cuidar da semente para ela crescer forte e estruturar direta e indiretamente, né? Os negócios, os movimentos do município, da cidade. E poder fomentar realmente os diferenciais, tanto a parte natural do município, a gente tem o Ferrabras, né? Tem os campings, tem a beleza natural, o quanto a gente pode e deve usufruir dessa estrutura para trazer clientes, dinheiro de fora da cidade, né? A educação da nossa comunidade para receber bem. Deixar a cidade cada vez mais bonita. Afinal de contas, né, a gente está aqui na casa, né, na CDL Sapiranga, nada mais justo a gente promover Sapiranga, promover a cidade. E como pegando o Michael trouxe tão valioso comentário, né? Plantar semente. Lá atrás, vocês plantaram várias e várias sementes. Com muitos desafios. É verdade. E que hoje estão colhendo frutos. Fica a reflexão, qual semente a gente está plantando hoje? Aqui na CDL, né? E agora, de fato. Juntos. Para o futuro, né, o legado, a história. Deixando exemplos e fatos realizados, né? Não é só teoria. A gente está trazendo prática. E ficar, né? Tu deixar alguma coisa, a tua vida tá passando, mas tu tá deixando coisas pelo caminho que as pessoas vão lembrar do que tu faz, do que tu já fez. Isso é importante. Muito importante. Marisa, eu sei que tu... Quantos anos tem a empresa mesmo? Vai fazer 32 anos agora em maio. Pois é. Bom. 32 anos, né? A gente sabe que a média das empresas não é mais de 5 anos, né? Grande média das empresas. Então, assim, obviamente que teve muitos desafios. Muitos desafios, né? Nós temos empresa há muito menos tempo, né, Matheus? 15 anos. 14 anos, não lembrava exatamente quanto tinha. E, obviamente, que a gente já passou por muitos desafios, né? Tu tem mais que o dobro de tempo, né? Com um negócio, né? Uma jornada. E que nem tu disse, que trabalha de dia, de noite, né? Final de semana, um trabalho desafiador, né?
de encantar as pessoas, né? Porque eu digo que tu não vende flores, né? Tu entrega presentes, né? Experiências para os teus clientes, né? E faz um trabalho muito bem feito, né? Sempre fez. E, assim, dentro disso, o que hoje, tu olhando, assim, ao longo desse tempo todo, o que tu tem de entendimento que foi o maior desafio que tu passou, o maior perrengue, os maiores perrengues, assim, né? Nesse tempo todo que tu tem a empresa? Olha, sinceramente, o meu maior perrengue, o maior desafio foi na pandemia, quando disseram para nós que a gente tinha que fechar, que não podia abrir. E aí eu pensei comigo assim, ó, como? Como que eu vou pagar os meus boletos? Como que eu vou deixar o meu nome como sempre esteve, limpo, sem nenhum título, sem nunca ter um arranhãozinho que era para mim e é para mim, e eu sempre digo que é uma coisa muito importante tu cumprir com os teus compromissos, deixar tuas contas em dias, né, os teus fornecedores. E naquele momento, para mim, assim, foi... Não dá para descrever a emoção, assim, aquele... Meu Deus, se eu não conseguir pagar alguém... Aquela angústia, né? Aquela coisa de ter que fechar, literalmente, e foi não, dia 20 de março, né? Que e fecha não, tudo e vai embora. E pensa, uma vez, tu tem aqueles quantos boletos, porque Sim, quem tem comércio, a quem vida tem tá. uma empresa sabe que a roda gira. Exatamente. A roda gira, tu compra e paga, tu compra e paga. E tu vai ter sempre conta. Tu já começa com conta, porque tu É o tem... ciclo do negócio, né? Tu tem os teus colaboradores, tu tem os fixos e tudo mais. E eu pensei, e agora? Vai terminar o dinheiro e eu vou ficar devendo? O que eu vou fazer? E graças a Deus isso passou rápido, tá? Porque depois, assim, teve o período que a gente pôde trabalhar com portas fechadas, né? atendendo. Então, a gente se reinventou com balões. A minha filha começou a criar balões, a gente agregou com as flores, porque, assim, não tinha mais contato físico, praticamente. Então, a pessoa estava de aniversário, não podia fazer uma festinha, mas chegava a flor, chegava o balão, chegava... né, chocolate, algo assim. Então isso ficou muito bom, muito forte. Tanto que eu trabalhava forte com evento, com a Magda Delanina. Muito evento grande. Nossa, coisas bem grandes. Eu tive que reduzir, porque é uma área que falta profissional, né? Ser florista não é espetar umas flores, tu tem que ter um certo conhecimento e nós não temos profissional nessa área. Até aproveitando o CDL aqui, ó, daqui a pouco a gente podia pensar em formar algumas pessoas para ser florista. Porque hoje as pessoas querem só computador, celulares, enfim, tanta tecnologia. A tecnologia diretamente, né? A informação na palma da mão. Só que eu acho assim, ó, que tudo que for manual, que não vai ser, não vai dar para fazer com o celular, com a tecnologia, que vai ser o braçal, vai ter um custo muito alto. E a gente tem que começar a pensar nisso. O pedreiro... Eu ia dizer, né, mas a construção civil hoje, né? O que é? Vem se reinventando, Quem quer? porque as pessoas não querem mais, né? Porque não é tem. trabalhoso, né? É sofrido. Sofrido mesmo. É sofrido. Então, eletricista, encanador, tudo que... O jardineiro, até o jardineiro, gente. Talvez eu não vou, já vou estar aposentada, mas eu acho que o jardineiro vai ser uma mão de obra bem... Escassa, né? Escassa, vai ser bem valorizada, né? Então, daqui a pouco a juventude tem que começar a pensar por esses lados aqui, porque se todo mundo fizer a mesma coisa e vai faltar, então como é que vai ficar? Vai faltar base, né? E precisa. A operação do dia a dia. Tu não vai colocar um robozinho para fazer uma poda no teu jardim, tirar um matinho. Como é que ele vai saber o que é mato, o que é flor? Então, tu realmente vai ter que ter uma mão de obra para isso, né? Sempre um humano. Até colocando para ti como CDL, né? Justamente a gente já vem pensando em algumas questões, né?
para propriamente atendimento, né? Exato. Para fazer uma escola de negócios mesmo, né? De atendimento, que é o que a gente vem Exatamente. cada vez mais tentando fomentar aqui, para justamente trazer, porque hoje em dia eu imagino que tu também encontra essa dificuldade como Muito, empresária, muito. né? Em praticamente todos os ramos hoje em dia se encontra a dificuldade de a gente conseguir mão de obra qualificada, né? Para que possa fazer um bom atendimento, uma boa entrega, porque apesar de contas é a nossa cara que está à frente dos negócios. E eu vou né? dizer, Maico, realmente muito verdade. Por exemplo, assim, ó, até um atendente precisa ter um treinamento, sabe? O atendimento, relacionamento com o cliente, né? Exato, Aquela venda mais porque- consultiva. Porque o que acontece? Hoje vão na internet e compram tudo. Mas assim, ó, as pessoas vão ter a necessidade de conversar. Em algum momento isso vai acabar acontecendo. E tu ter esse profissional pronto, né? E tá muito difícil, gente. Eu não sei, acho que as pessoas estão se escondendo, né? Porque a população não pode estar diminuindo. Acho que a gente só está meio que se escondendo mesmo, né? Ou algum trabalho mais fácil, ou daqui a pouco as pessoas estão pensando só em retorno financeiro, daqui a pouco tem que pensar também no que tu faz como prazeroso. Mas em tudo que tu faz hoje em dia, né? Por mais que tu possa tentar te esconder até determinado momento, mas em algum momento tu vai ter que te relacionar com alguém. Seja pela internet, seja presencialmente, porque na internet hoje tu também precisa ter um bom relacionamento, né? Tu vai ter que ter comunicação em qualquer uma das vias. Então, por mais que tu tentar te esconder por um tempo, tu vai conseguir. Mas em algum momento que tu tiver que te relacionar, tu vai ter que ter tido convívio com pessoas, né? Então, mas a gente sente muito essa falta de profissionais em todas as áreas para conseguir evoluir dentro dos nossos negócios, né? Porque por mais que a tua empresa em algum momento vá se tornar, não, né? Já se tornou. Tu também vende Exato. pelo WhatsApp, vende. Sim, Ali também sim. tem uma comunicação que precisa acontecer. E graças né? a Deus ali eu tenho a Maria, que ela é excelente, ela atende muito bem e eu confio plenamente no trabalho dela. Mas olha, Mas foi É que a- treinamento. Foi Foi treinamento. treinamento. E a tecnologia vem para somar, né? A gente Somar. precisa de pessoas que consigam realmente educar esse novo mercado. Porque o cliente ele precisa dessa venda consultiva. Ele precisa cada vez mais de informação, uma vez que a gente tem excesso de produtos. O excesso de opções é muito, acaba né? fazendo escolher. ficar confuso a Aham. escolha de compra. Exatamente. E quando tu faz um filtro, né, numa conversa, tu consegue direcionar para o cliente qual é o melhor presente para ele levar para casa, Sim. para família, para namorada. Deixa eu te colocar uma coisa. Quando eu comecei ali, que a gente começou no só o telefone, as pessoas ligavam. Aí o Maico ligava, queria um buquê para Carla. Não, como é que tu quer? Eu quero de rosa ou quero de flor do campo. Até quanto tu pode gastar? Pode gastar tanto. Beleza. Acabou. Era um minutinho, nem isso. Eu já conhecia, eu fazia, entregava. Hoje é foto e mais foto. E não é a mesma coisa. Gente, eu fico assim, ó, impressionada. Porque antes eu sinceramente gostava mais. Porque vocês me pediam e eu entregava. E eu vou te dizer assim, ó, ao longo desses anos todos, eu não tive um cliente que não gostou do que eu entreguei. Porque a gente procurava entregar mais. Eu já conhecia um pouco da pessoa, porque, sabe? Então, essa parte é importante e hoje se conhece pouco, sabe? Se a gente conhecesse mais o cliente como antes, que as pessoas vinham mais na loja, tu acertava mais até. Não vou dizer que a gente não acerte, mas era mais fácil. Nossa, os caras trabalhavam na Paquetá, muitos clientes meus iam para fora viajar, de lá me ligavam, me manda uma flor para minha esposa, ela tá de aniversário, ou só manda uma flor porque né, eu tô com saudade, já faz muito tempo que eu tô longe, aí tu levava lá e depois a pessoa vinha acertar contigo, feliz da vida, porque a pessoa amou. Então, isso é muito gratificante. Mas aí eu te pergunto, Marisa, vamos por uma das questões bem importantes também. Como é que é para ti esse desafio todo hoje? Eu imagino que seja, né? Há 32 anos com o negócio, e bem, né?
como é que é esse desafio do dia a dia, né, para mudar, porque é muito rápido, né? Muito. Para nós também é muito rápido as coisas, nem tu disse. Ele ligava, ele idealizava uma coisa, eu fazia algo muito melhor. Exato. Agora não, eu faço, ele vê e ele já disse que não quer aquilo ali porque ele já viu. É. E ele quer que mude e tal. Que Como é mude. que é esse desafio do dia a dia, Olha, O assim? fator surpresa Não acaba que não tem, tem né? mais, né? Não. Porque a margem de criatividade sua não Limita. existe, porque o cliente ele exige o que ele está imaginando. Exatamente. E ele vai pedindo foto, E ele até vai que fica vendo e vai, né? a evolução. Gente, isso é exatamente isso aí. E eu vou dizer, essa é a minha. Eu até às vezes digo para Maria, mas não pode ser mais rápido, a pessoa tem que confiar, daqui a pouco. Justo, daí os bastidores. Conversando isso com as que a gente quer floristas. saber. Daí Bastidores. aí a gente vai lá e conversa. Ah, recebemos uma flor diferente, um verde diferente. Ah, mas ela vendeu isso aí. É só cor-de-rosa e é com isso. Então, quer dizer, limitou a criatividade naquela foto. A gente não conseguiu criar. Então, isso... daí eu vou lá fazer minhas compras e daí começa a ver coisa nova e trago. Mas se eu não tiver isso lá, na foto, pronta para mostrar, não vou vender. Porque eles vê e querem comprar aquilo e tem que fazer uma cópia daquilo. Daí já não é mais criar. Aí tu tá copiando o que tu já fez. E Podia entra na fazer produção, diferente. né? Tu entra numa produção em série. Tu não Exatamente. tem mais o fator novidade. Me surpreenda. Né? Aquele cliente exato. fala, não, eu preciso de um presente assim, me surpreenda. Me surpreenda. E isso era bem isso, tá? Era muito real isso aí. O A diferencial. gente conseguia surpreender mais, né? Com a criatividade, com diferente, e a gente se empolgava mais. Tanto que assim, ó, eu, por exemplo, eu tenho formação na Academia de Artistas Florais de São Paulo, a ABAF, que inclusive eles vão estar aqui no dia 30 e 31 lá na Caxicia, dando cursos e demonstrações e coisa. Então, assim, a gente tem uma formação, a Juliana também tem uma formação. Então, assim, a Sevilla também tem. Então, assim, já uma vasta experiência. E só que, poxa, tudo isso se limitar e muitas vezes fazer a mesma coisa porque é o que vende no WhatsApp, nas redes sociais, né? E a gente podia fazer muito mais. É um desafio, hein? O É um cliente desafio. quer o garantido, né? É. Ele não quer a surpresa Não. mais. E é uma pena, porque a gente podia surpreender bem mais. Fica a dica, né? Deixem se surpreender, né? Fica a dica. A sugestão. Verdade. Seria o Marisa, caminho. conta pra gente um pouquinho de como foi lá o começo do negócio. Que momento tu decidiu ou precisou, agora eu vou empreender, agora eu vou abrir o meu negócio. O sonho ou necessidade, né? Vamos lá. Qual é o ponto o que que é? acontece? Eu trabalhei, por exemplo, assim, ó, eu comecei a trabalhar na Paquetá, tá? Da Paquetá, o meu sonho era trabalhar com papel, nossa, bonitinho lá e tal. Aí eu fui conseguir, através, né, de professores, trabalhar na Caixa Federal. Ali eles gostaram muito de mim, eu consegui me sair muito bem. Fiquei ali todo o tempo que acho que foi um ano, né, meio ano e mais meio ano, então Era tipo um estágio? era estágio, né? Aí voltei para Roda Sinos, para a fábrica lá do meu pai e tal. Aí depois fui trabalhar na Pirulito, que era um açougue da família então do Carlinhos. E ali, nossa, eu fiz muita amizade, eu limpava o chão, eu varria cordão de calçada, eu deixava aquilo ali, passava cera, deixava aquilo ali assim, ó. E as pessoas me pediam produto, que daqui a pouco não tinha, eu ia atrás. Então eu fui pegando o jeito ali, até que chegou o momento que eu parei, né, de trabalhar, daí o dono, que foi o Luiz, ele disse para mim, tu podia botar um negócio para ti, porque tu realmente tem muito dom para isso. E eu te dou um conselho, quando tu fizer, nunca abre filial. Cuida do teu negócio no único lugar, não faz filiais, tu mesmo cuida. E aí foi, né, que
casei com o Carlinhos, que eles tinham um jardim muito lindo, gostava muito de flores e plantas, e ali, né, convivendo com aquilo ali e tudo mais, daí a gente então teve a ideia de fazer uma floricultura. Até a ideia foi do Carlinhos. Vamos botar uma floricultura. Daí eu pensei, uma floricultura, mas eu não tinha hábito de dar flor, né, para as pessoas. Eu não conhecia esse lado. Não era esse... Eu não tinha, né, como eu vim mais do interior e não tinha essa vivência, né. Aí, tá, vamos. Aí a gente conseguiu um dinheiro emprestado, R$ 800 do meu pai. Aí com esse dinheiro, a gente foi no Recanto das Flores, na Neidinha, comprar flores. A Neidinha é muito esperta, né? Eu fui no fim de semana, ela tinha muita coisa ali. Me ajudou, mas me ajudou, né? Vendeu isso, aquilo. E isso foi um pouco antes do Dia das Mães. E a gente fez, então, na garagem lá da minha sogra. Um espaço bonito, jardim bonito, tudo com Três Maria ali, era um lugar muito bonito. E a gente deu muita sorte, sabe? A gente vendeu tudo aquilo do Dia das Mães, foi uma venda incrível. Eu paguei o meu pai e com a sobra a gente fez novamente uma compra, né? Mas foi muito perto, assim, do Dia das Mães que aconteceu isso? E a gente abriu, por exemplo, eu faço aniversário 2 de maio, então a gente começou um pouco antes, preparar o espaço, aí logo já tinha a data Dia das Mães, Nossa. né? E aí a gente, né? Foi rápido. O que aconteceu? Foi uma oportunidade, na verdade, que tinha muito... E outra coisa, gente, eu nunca pensei em ter um negócio meu próprio, tá? Mas eu sempre tratei os clientes que ia lá no açougue como alguém da família. Se fossem teus. Como se fossem meus, exatamente isso. E com certeza, gente, nunca... A tua rede de contato. A eu credibilidade, nunca né? pensei em ter o meu próprio negócio. E esse foi o caminho. Essas pessoas vieram até mim, ficaram sabendo e vieram comprar a florzinha. E aí passaram a ser meus clientes. E são meus clientes até hoje. Uns que eu já perdi na pandemia, né? Que infelizmente eu perdi algumas senhoras aposentadas, minhas clientes assim de muitos anos, que eu disse fiquei muito sentida, né? Porque não era o que eles eram meus clientes, mas sim amigos. Pelo pessoas, relacionamento. A pessoa, né? Os tu vínculos sabia que tudo cria, da né? vida da pessoa, ela te contava tudo. Então, assim, tu fica fazendo parte dessa família. É uma extensão, né? Uma extensão da família. Bem isso. E isso não tem preço, gente. Isso é o que tu planta e o que tu vai colher. Sempre. Então, assim, se tu for uma pessoa boa ou fazer sem intenção, isso volta. O sem intenção, né? Que tu não tá nem pensando naquilo e aquilo volta para ti. E graças a Deus isso... Esse momento, né, de oportunidade do negócio, né, o Dia das Mães, a Sim, coragem sim. de agir e conseguir realmente utilizar algo que era um desejo, um hobby, algo que genuinamente já gostava de fazer para poder potencializar num negócio, né, estrategicamente ou não, numa data muito significativa, né, o Dia das Mães. E foi. Mas deixa eu te perguntar, tu tinha noção que no Dia das Mães vendia assim, ou realmente foi... Não. A gente, né, depois sim, quando a gente foi comprar as flores pela primeira vez, as plantas, que a Neidinha ali orientou, que vende bem nessa data, podia levar um pouco mais, aquela coisa toda, e aí a gente foi... Por ela. E tanto que eu, naquela época, não sabia nada, tá? Então, a Magali, que é né, que faleceu, infelizmente, mas ela sempre tinha muito dom de fazer as coisas muito bonitas. Sim. E ela embalava as flores. Depois eu consegui uma amiga minha que deu uma noção de como preparar um buquê. Então, assim, ó, eu ia de bicicletinha e o meu filho, o Thomas, na carona, e mais a Karina na pequenininha buscar verde, fazer entrega, porque daí o Carlinhos na época trabalhava numa empresa, né? Sim. Então a gente
teve um início bem... Mas assim, ó, o lugar não podia ser mais perfeito, tá? Porque sempre eles tinham um jardim impecável, sempre o meu sogro ali, eles foram bem conhecidos, então... Colaborou muito, né? Muito. Ganhou um jardim, né, Marisa? Ganhou o jardim da cidade. Aham. De referência. Sim, sim. E aí, assim, ó, e ali com eles que eu comecei a ver as coisas diferentes, né? A minha sogra era uma pessoa assim, ó, que plantava um matinho e dava flor. Então, se eu comprava, se eu comprava algo que eu não conhecia ainda, e aí não estava muito bonito, ela cuidava, ela recuperava. Então, assim, ela foi uma pessoa muito importante no meu aprendizado, tá? Porque ela já, né, era uma senhora e ela me ensinou muita coisa e a gente aprendeu na prática, né? Como molhar, como adubar, como que lugar que tu vai pôr para ficar mais bonito. Então, eu aprendi muito com ela nesse sentido, assim, bastante mesmo. E nesse momento de recordação, né, de toda a jornada e entre aspas, o ponto de sorte, né, de fazer as compras, ter a coragem de fazer o Dia das Mães, pensando hoje, Marisa, para quem está começando hoje, para quem está pensando em empreender, olhando todo esse horizonte de possibilidades, qual seria o teu conselho para quem está começando ou querendo começar? O que eu vou te dizer? Claro que é muito diferente do que eu comecei, né? Tu começar hoje. Eu acho que hoje, o dia de hoje, ele é bem mais, como é que eu vou te dizer, competitivo. Tu já tem mais... Hoje eu estou perdendo bastante para o mercado. E eu fico muito triste até por conta de que eu vou buscar minha flor direto da roça. Vem da roça para minha loja. Eu viajo 400 quilômetros por semana para fazer isso. E aí mais alguns lugares. E aí o mercado, ele tá nos tirando essa venda de vaso, essa venda de plantinhas. E é uma pena, porque assim, ó, a planta que vem hoje para mim, eu tenho um cuidado todo especial com molhar, com adubar. Porque daqui a pouco ela chega, já perdeu terra, tu vai botar adubo, tu vai botar terra, tu vai ter todo um cuidado para chegar na tua casa e ficar anos lá na tua casa. Tá tá? bonita. Porque assim, ó, o meu objetivo é que tu leve, que dure e que tu volta a comprar mais, mas não voltar a comprar porque morreu, porque se morreu uma vez, tu vai levar mais uma. Mas na terceira, tu vai dizer, não adianta. Não precisa, não sei cuidar. Não consigo. Não dá Então, certo. é mais, né, nesse sentido. Mas assim, ó, o que eu vou dizer para essa juventude? Amor no que faz, tá? Ser correto, nunca visar só o lucro e entregar mais do que a pessoa que veio até você. Então, procurar fazer o melhor, sempre o melhor, o mais honesto, o mais correto possível, porque esse, para mim, é o caminho que demora um pouco mais, mas é o caminho mais sólido, o caminho mais certo. Eu acho não, Maria, ela respondeu duas Com questões certeza. que a gente ia, né? Qual é o segredo do sucesso? Né? Tu respondeu uma das questões que a gente né, vem questionando. Gente, é ser o mais correto possível, o mais honesto possível em tudo que tu for fazer. Sabe? Eu devolvi dinheiro para um fornecedor, quer dizer, ele não cobrou e eu conferi e disse, você errou, tá? Tenha mais. Era 250 para um japonês, e ele ainda, por que tu não pagou já junto? Eu queria que ele conferisse para ver se realmente... Eu disse, esse foi o único dinheiro que eu podia ter comido no churrasco, né? Com os fornecedores dele, né? Com os entregadores. Mas, enfim, eu acho ser correto, honesto. Princípios, né? Princípios é fundamental para o sucesso e trabalhar bastante. E estudar bem aquilo que tu quer fazer, o mercado, né? Conhecer, né? Muito importante conhecer a área, ver o que está faltando, e claro, né, gente, tem muitas coisas que a gente... Nossa, mas tem um ali, tem um aqui, mas aquele está bem. Então, às vezes, ver o que aquela pessoa que está melhor, ou está vendendo mais, ou tem mais movimento,
o que será que ela tem de diferente? O que está faltando para mim? Né? Então, isso é muito importante, sempre ver que a gente sempre pode melhorar. Nunca achar que já sabe o suficiente, porque a gente não sabe. A gente tem que aprender e fazer todos os dias. E eu sei que eu tinha 2 pessoas muito importantes, que foi a dona Noêmia e mais uma outra senhora lá, que elas tinham muitas experiências, muitos anos, mais anos, né? Eu estava começando, e elas explicavam coisas e davam dica, coisas que eu já sabia. Em nenhum momento eu disse para elas, isso eu já sei, isso eu já sei. Não, eu sempre escutava como se fosse a primeira vez que eu estava escutando aquilo, dando atenção, porque a gente tem que aprender, e sempre o mais que vale a pena. Continuar, né? Continuar, não Ser achar humilde. que sabe tudo, ser humilde é a palavra certa. Ser humilde. Simples. E dentro disso, Marisa, hoje, do que tu tem mais receio, assim, com o todo que vem acontecendo, né? E aí eu tô falando da tua vida pessoal, né? Junto com o negócio. Porque a gente falava antes até, né? Isso. Às vezes a gente não é propriamente medo a palavra, mas a gente tem pequenos desconfortos que a gente tem, assim, né? O que te pega hoje, assim, mais, né? Digamos assim, ó, o que me pega mais? A minha preocupação é, eu queria deixar para os meus filhos, para os meus netos, um Brasil assim Ó, maravilhoso. Ela vem com 2 respostas já, ó, né? Porque a gente é justamente isso. Qual o legado, né? Qual o legado eu queria que tu... poder fazer essa diferença. É poder lutar por alguma coisa que fosse o bem comum. Mas, Marisa, eu de preciso, todos. com 32 anos de empresa, tu É. acha que tu já não fez isso? Mas eu ainda... Eu te entendo, né? A questão, Continuar fazendo, né? é uma questão macro, continuar, né? O né? grande desafio do macro. Porque assim, ó, Mas dar o exemplo no micro é o início de tudo. é o início de tudo. Porque assim, a gente precisa mudar. Tem muitos princípios que estão se perdendo da família, né, algumas coisas assim que a gente, né, não dá nem para comentar, que podia ser diferente. Mas assim, ó, que tivesse saúde, que tivesse educação. A gente é um país rico. A gente é um Muito. povo maravilhoso. Criativo pra Criativo. caramba. Que eles conseguem criar, que a gente Tudo. tem que rir nas piores situações ainda. Eles fazem Os memes garantidos, uns né? memes. São garantidos. Tá uma desgraça, até pode estar, mas mas- vamos rir porque a piada foi boa. Foi boa. Inverteram, né? A lógica. Exatamente. Mas assim, ó, eu realmente queria deixar e poder fazer a diferença e lutar de alguma forma, porque eu já disse pro Carlinhos, eu acho que está na hora de nós ir pra rua. Está na hora de nós fazer alguma coisa. Não tem, nós temos que fazer alguma coisa, porque, gente, olha o que foi a enchente, olha o que foi o povo ajudando. Não tinha uma pessoa que não ajudou, que não tirou da sua casa e doou. Precisa um povo melhor. Esse povo merece tudo. Esse povo não tem explicação. É o povo melhor que eu já vi, esse povo É uma brasileiro. cultura, né? Uma O cultura, Brasil, de modo ajudar. geral, né? A gente viu muitas notícias do Nossa. Brasil todo, né? Falando justamente dos desafios que os gaúchos estavam passando e quanto mais uma vez ficou evidente a cultura do gaúcho, né? Sim, O movimento da união do civil salvando civil, CPFs cuidando de CPF, não aquela preocupação do assistencialismo de esperar uma decisão, esperar né, um poder O tal maior, do um povo governo. pelo povo, né? Exatamente. Esse viés, né? E nesses tempos de grandes desafios, qual é o teu maior motivo para continuar empreendendo, trabalhando diariamente? olha, quando a gente gosta do que faz e quando a gente, sabe, eu não consigo me ver não trabalhando ainda, né? Claro que eu teria que passear um pouco também, né? Aproveitar um pouco desse Brasil rico que a gente tem, mas eu vou dizer, nenhum momento eu acho que eu tive desmotivada para ir trabalhar. Então, eu queria mesmo que eu conseguisse formar alguém. Eu sempre tive uma coisa que eu vou te contar. Eu sempre pensei assim, quando eu não for mais trabalhar na Recanto, quando eu já tiver que passar para os outros, eu pensei em passar para a minha equipe, deixar os meus colaboradores tocando a minha empresa. Por que não, se eles estavam todo esse tempo comigo,
E quantos passaram por mim, Sim. e quantas pessoas que passaram na minha vida que hoje são pessoas importantes, tia Marlene, o tio Ademir, e por aí vai, e a Carol, e eu tenho lá, olha, então assim... Uma lista, né? Uma lista, e isso não tem preço, sabe? Tu poder... E hoje Isso realmente... é legado. Eu queria deixar... É um grande legado. Eu queria deixar e dizer para os meus funcionários, ó, me pagam um aluguel para mim ter né? Mas, ó, fazem a vida de vocês. Aqui tu tá mostrando, né, pelo que tu tá falando, que a empresa é muito maior do que tu mesma, né? Tem o CPF, obviamente, tá tudo por trás, né? Mas Sim, tu quer que mas essa empresa perpetue, né? É. Seja O objetivo é esse, né? Que tenha esse. continuidade. A gente sabe que não é se, mas quando, né? O CPF, querendo ou não, é finito. O CNPJ não necessariamente. Né? Exato. Em outras palavras, a empresa, a marca, o CNPJ pode viver para sempre, mas a custa de muitos CPFs fortes. A gente precisa de muitos CPFs fortes para que possa existir um CNPJ forte. O valor é esse, né? Exato. E daí realmente não tem como colocar preço nisso, né? Não. Porque é uma dedicação de uma vida. E vou dizer assim, ó, é legal, é um trabalho bonito, não tem o que dizer. E, nossa, se eu for falar, teria tanta coisa para contar, tanta coisa que eu acho que nós ficaríamos um dia aí falando de tudo que já passamos por ali. No já. mínimo. No mínimo. No mínimo um dia, com certeza. E dentro do teu negócio, lá, o que tu considera que é mais importante? Tudo assim que tu tem, né? O que tu considera ser o mais importante? Ou os mais importantes, né? Porque daqui a pouco não é uma coisa só, né? Especificamente, né? O mais importante é os meus clientes. Eu acho assim, toda a clientela que a gente tem, não pelo valor, não pela venda, mas pelo que a gente construiu. Fator humano. O fator humano, exatamente. Tu construiu, as pessoas te conhecem, sabe? Tu serviu, tu pôde fazer muita coisa por eles e atender as necessidades de cada um, né? De N, tanto como decoração e... Mas assim, ó, eu acho que... O que eu poderia dizer mais? O nome da Recanto Verde, poder ter o teu nome... Não é Recanto Verde. É Marisa, né? Ana Marisa da Recanto Verde. Acaba relacionando muito Sim. com o nome, né, É Marisa? que a marca Hoje a gente... pessoal, né? O posicionamento de imagem, corporativo, que tanto a gente fala na parte empresarial, relaciona com a pessoa, com o lado humano da empresa. E o quanto a gente percebe que a marca pessoal, ela é fundamental para validar a marca corporativa. E aí sim, né, numa situação de legado, quando a pessoa não está mais à frente da empresa, por quantos e quantos anos ainda se fala no nome do fundador, né? É verdade. Por décadas, porque é a pessoa que começou tudo, a pessoa que viu o futuro, que criou toda a base. Então, demora-se realmente décadas, normalmente pós-morte do fundador, para a marca andar por si só e o pessoal falar menos do fundador. Brincadeiras à parte, a título de tecnologia que a gente começou falando, né? O quanto a tecnologia é no dia a dia. Nossa. A Apple com o Steve Jobs. Há quantos anos o Steve Jobs está morto? E a marca Apple, né, ainda é ancorada no nome dele, que é o nome do fundador, o que revolucionou o mercado de tecnologia. E tantos exemplos que a gente pode citar, né? Mas que a gente está frisando tanto a tecnologia e a dinâmica de como muda os negócios. E a gente traz aqui um exemplo que é global de uma empresa, que sim tem N ferramentas e pessoas geniais à frente dela, e ainda assim, mesmo o fundador morto, ele é citado, citado, para continuar validando o negócio. A memória. Como uma marca local aqui, né? Como uma marca local. Porque é isso que a gente quer fazer, justamente a relação, né? Com as grandes empresários do mundo, mas, ok, na dimensão deles, mas aqui dentro da nossa cidade, pegando o teu exemplo de tantos outros, né, Marisa, que a gente vem fazendo a entrevista através do talk show, né? De que sim, tem empresas, negócios que deram certo, que estão dando certo, que continuam, né? Que fizeram um pedacinho do que tu contou para nós, né? Porque tantas outras questões que aconteceram, né? Porque nem só de coisas boas e nem de coisas ruins, né? Vive um negócio,
Mas a gente tem muitos desafios, né? Outro dia a gente vinha falando ainda, né? Cuida o que tu faz todos os dias, porque tu pode ficar bom nisso. Tanto de bom, Independente do que for. tanto de bom, não sei de quem é essa frase, mas eu escutei isso dia e fez É. muito sentido pra mim, né? E a gente fazendo a coisa bem feita, a gente vai ficar bom Vai nisso, ficar né? bom. Então, né? De um jeito ou de outro. E assim, pra gente ir encaminhando, né, pros nossos finalmente, né, Matheus? Se tu pudesse dar, tu pode. Tu pode. Se tu pudesse dar um conselho pra ti mesma, que conselho tu daria? E eu não tô falando de empresa só Tá. agora, né? Vida. Pessoal, de vida, De assim. vida. Qual conselho a Marisa daria para ela mesma? E que eu daria para mim mesmo? Pois é. Talvez cuidar um pouco mais de mim, né? Talvez eu precisasse, tipo, fazer algum exercício, fazer alguma coisa, criar um hobby para mim, porque o meu hobby até então é trabalhar, né? É fazer o que eu gosto, É. que é o que eu gosto de fazer, mas talvez eu agora seria já o tempo de pensar um pouco em fazer alguma coisa e ver o que eu ia gostar, né, Sim, de fazer algo diferente, né? diferente, que eu fosse trabalhar e que viesse para casa, agora eu vou fazer isso para mim. Eu acho que está na hora de eu pensar um pouquinho nesse assunto, até porque hoje em dia a gente pensa uma coisa, ai, vai lá na academia, vai fazer um exercício, ai, o cara quer ficar bonitinho, Já saradinho. não é mais, né? Não é mais, gente. Saúde. Mas saúde, isso é Qualidade fundamental. de vida, né? A qualidade de vida, o quanto tu quer viver ainda, porque a gente vem de uma geração que nós não pensava muito nisso. A gente só pensou em trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e vamos lá, vamos trabalhar, né? Vamos ir para viajar depois que nós conseguimos ter a casa, o carro, não sei mais o que, daí nós vamos viajar. Um ponto que eu admiro bastante hoje, na juventude de hoje, é que eles estão fazendo as duas coisas junto. Eles estão trabalhando, mas eles também estão aproveitando, estão viajando, estão fazendo Estão alguma conseguindo coisa. usufruir ao momento que estão construindo, né? E viajar pelo nosso Brasil. Essa geração viajar consegue, né? por aqui. A geração atual consegue conciliar. Consegue. E o que a gente comentava nos bastidores hoje, né? Viver a jornada. Não é aquela coisa, eu vou viver, eu vou viajar quando eu me aposentar Não. lá no futuro. Eles Não vão tem. conciliando. De tempos em tempos, eles fazem viagem mais curta, mais longa, trabalham, estudam. E ter essa precisa. experiência. E a gente sabe, né, Precisa. o quanto a experiência por si só, ela vale por uma faculdade tantas e tantas vezes. Porque tu tem o conhecimento prático e tu consegue botar em prática muito mais fácil a própria prática do que a teoria. Quando tu vai buscar, né, teu exemplo de jornada no início, tu tinha a prática. E daí tu foi descobrir a teoria do negócio. Mas na prática tu tinha. O que era vital pro negócio acontecer, tu já tinha. E hoje acredito que, né, a geração atual consegue conciliar muito melhor do que nós conseguimos. Nossa, pelo menos as ferramentas que eles têm para tudo isso, né? Muitas. Não, com certeza, gente. Eu admiro muito e eu acho que o caminho é esse. É tu ter um negócio, é tu trabalhar. Quando é para trabalhar, trabalha, mas quando tu pode, vai aproveitar junto. O ser empresário, né, vem muito hoje grudado com isso, né? De, eu quero ter a minha liberdade de tempo, né? Claro que tomadas as devidas proporções de negócio, né? Alguns negócios exigem a tua presença quase que integralmente ali, né? E criar essa jornada, que nem tu está comentando, né? Eu preciso daqui a pouco de um tempo mais para mim, né? É desafiador quando tu tá na operação no dia a dia fazendo, né? Dependendo. Então, colocar alguém no teu lugar nem sempre é simples, né? Não é simples. Porque como essa pessoa vai fazer, o que ela vai fazer, estruturar isso. Já essa nova geração, ela consegue fazer muito dinamicamente esse processo. Porque se ela quer crescer, ela precisa fazer isso, senão ela não sai do chão. E nós, como empresários, empreendedores, a gente também, falo por mim, né? Também passo por esses perrengues de sair muitas vezes do operacional, né? E deixar na mão dos outros, muito bem estruturado, para que saia do jeito que a gente quer. Só que não sai, não sai. Às vezes um cliente vai te ligar, mas o buquê não era assim.
né? O documento que eu pedi não era assim, né? Falando dos nossos negócios. E aí eu sempre penso assim, como a gente vai fazer para solucionar esses problemas? Porque eles vão existir, é fato. Tem empresa, tem problema. Agora, como como nós vamos nos comportar para conseguir solucionar aqueles problemas se a gente quer crescer, né? É desafiador. E tu sabe, Maico, que sempre foi o meu maior problema, né? Eu nunca consegui fazer com que eu delegar, deixar na mão dos outros. Eu sempre fui aquela pessoa que estava à frente e eles estavam me... Estava centralizando a informação e a liderança. Então esse é o meu defeito, então, que eu vou dizer para vocês, é esse. É faltar eu delegar as coisas e eu mesma fiz. Por exemplo, eu não falei para vocês, mas para uma decoração, se tivesse chovendo ou se tivesse que subir numa árvore, eu tenho foto de lá, né? Marisa, se tivesse que desmontar um pinheiro dentro de uma igreja no Natal... Também fazia. Desmontava, né? Desmontava. E depois montava de novo. E depois montava. Né? Sabe? Então, assim, a gente tinha que fazer o melhor, que exemplo, né? hein? Não, aconteceu, é real, né? É real, né? Tenho sabendo, assim, de alguns bastidores né, do caso, eu fiquei... Tive que tirar várias coisas, porque... Mas é um exemplo dessa questão do foco, né? Eu acho que é realmente o foco e disciplina. Não fazer só a parte do negócio que a gente gosta, que a gente é apaixonado, mas fazer aquilo que precisa ser feito por disciplina para o negócio continuar vivo e crescendo. Acho que essa é a dinâmica que a gente olha tanto o mercado local ou mesmo global. E acho que a referência que a gente trouxe de tecnologia, de liderança, de ferramentas, é justamente porque hoje a gente consegue olhar muito mais para o que está acontecendo no mundo, porque a gente tem acesso a muita informação. Muita, né? Mas o pensamento, ele é global, ele é globalizado, mas o movimento é local. Não adianta a gente querer salvar o mundo sem arrumar a nossa cama, sem organizar a nossa casa, sem pensar na nossa cidade. Eu acho que essa reflexão que fica da disciplina, de ter essa consciência que a gente, sim, tem que olhar o todo, né? O pensamento global. Movimento, trazer para o local. O que depende de fato de nós, a ação é aqui. Essa consciência, ela passa a ser determinante para que a gente possa criar novas lideranças e movimentar a economia de fato, que a gente possa, daí sim, movimentando a economia local, pensar em expandir, pensar em crescer, pensar em turismo, pensar em trazer novas pessoas, novas empresas, nosso dinheiro para Sapiranga, né? Porque o turista traz dinheiro de fora, mas tem que potencializar o que é real. Não adianta querer inventar, né, o que não se tem na cidade. O que a gente pode olhar que já se tem, que a gente citou antes, né? A questão o próprio Ferrabras com o voo livre tem campeonatos internacionais que passam por Sapiranga. Então, sem querendo, né, o Ferrabras já é internacional. Só que a gente não acaba se apropriando muito disso, o quanto cidade, quanto município. Mas deveria ter muita coisa para essas pessoas. Olha o potencial que tem, né? Exatamente. É gigante. Vim para cá, tu ter uma comida boa, tu ter várias coisas para oferecer. Às vezes tu vai lá para cima, não tem nenhuma água, né? A infraestrutura, falta, né? A organização da infraestrutura. Eu acho que isso realmente tinha que melhorar, né? A gente tem potencial para isso. Pensar a cidade agora, e realmente, assim, Marisa, para os próximos anos, né? Olhar daqui para frente. Como o CDL, né, e o Talk Show vem com esse objetivo, né, de justamente fazer com que os empresários, empreendedores repensem muito. Hoje de manhã a gente estava falando desde de manhã, mas hoje a gente estava falando com outro entrevistado e falando, inclusive, para fomentar o negócio dela, né? De ter lá informações de que tem o morro, de que tem outros atrativos turísticos no município, né? Vai trazer, com o tempo, isso vai trazer clientes para ela, vai fazer a cidade girar, acontecer, né? Então, com esse é um dos objetivos da gente ter o Talk Show, né? Promover a cidade, promover os clientes, né? Os nossos associados, mais né? Informações, né? Porque a gente tem bastante coisas lá para cima. E essa troca entre nós, né, empresários, né? Muitas Como a vezes gente não pode para fazer pra isso conversar. diferente? A gente falou, né? A gente esse é o não ponto. para pensar o que poderia ser feito para o nosso município. E a CDL tem esse objetivo, né? De trazer os associados, né? E quem obviamente quiser, né? Fica o convite de quem quiser fazer parte
para participar desse movimento, de fazer diferente, né? Daqui a pouco a gente monta um núcleo, né? Para fazer um debate especificamente sobre essa área. A gente tem muito acesso ao poder público, né? Que auxilia justamente o CDL. O CDL auxilia o poder público do município para que justamente juntos, né, a gente consiga fazer a diferença para a sociedade, né? Eu acho que a gente tinha... Sabe que quando tinha o ciclismo, né? O Thomas até foi campeão gaúcho em 2006 e tudo mais. O que eu fiz? Sempre eu trabalhava nos eventos até tarde da noite, aí ainda fazia uma nega maluca, um bolo, uma coisa, e levava junto para as corridas para alimentar os atletas. Tinha muitos que não tinham condições, às vezes, nem de pagar a inscrição. E aí eu tinha lá bolo, tinha sanduíche para dar para esses atletas, né? Então, aí com as mães, nós sempre vamos se juntar, né? Levar, por exemplo, vai ali no Parcão, tem o ciclismo. Não tem nada para comer. Sim. Hoje, sim. Nos domingos de manhã tem lá. Estão fazendo pão, cuca e coisa arada, que deve colonial, ser... né? Mas fomentar cada vez mais esse tipo de questões. Para isso, precisa trazer os de fora, porque normalmente os de dentro acabam nem utilizando, Exato. né? Então, também os de fora, né? Para poderem auxiliar, mostrar tudo isso, né? Porque mostrar o potencial que a gente tem. Assim como a gente tem um movimento na cidade que é o do Fly Hub, que é o centro de inovação, que vai trazer o turismo de negócios também. O turismo de negócios, as empresas, a indústria criativa, é algo que está acontecendo tudo simultaneamente. E a gente sabe, a exemplo de tantas cidades da região, pegando o macro como exemplo, Gramado, Canela, uma coisa complementa a outra. Tu traz negócios, empresa, indústria criativa e atrativos, coisas diferentes, esportes radicais. Isso. Então é um conjunto. A gente tem a tendência de olhar tudo mais separado. Quando a gente consegue juntar as caixinhas, é um diferencial. Sim. Tem um valor local muito relevante. E esse fica o nosso desafio, né? E o convite, de fato, para que mais e mais pessoas e empresários, né, que estão nos assistindo, que compartilhem essas informações e que a gente possa se juntar num grande ecossistema, né, que é a CDL, e aí sim entender as necessidades mais urgentes, por assim dizer, mas principalmente para que a gente possa aproveitar todo o passado e olhar daqui para frente o que a gente pode organizar para o futuro. Afinal de contas, não adianta olhar o que acertou e errou lá atrás, né? Não. É história, tá validado, aconteceu, bem ou mal, passou. Agora vamos olhar de hoje para frente como a gente pode estruturar toda essa nova história. E por isso que a gente agradece tanto, né, aos nossos convidados que vêm dedicar tempo para conversar com a gente. Marisa, muito obrigado pelo seu tempo e principalmente por abrir a sua história. Te agradece muito. Sempre que precisar, conte comigo, tá? No que eu puder ajudar. Com certeza que a gente quer ver essa Sapiranga e o Brasil todo muito... Cada vez melhor, né? Melhor, forte. E com o pedacinho que a gente pode contribuir, né? Seja com uma gotinha que a gente está colocando aqui, né? Com certeza. Muito obrigado, Marisa. Muito obrigado. Eu agradeço, tá? Obrigado. Agradeço mesmo o convite. Vou agradecer a atenção para compartilhar com a gente todas essas histórias. A gente tem certeza que a gente aprende diariamente, né? Todo dia a gente vai aprender, ensinar e promover mais e mais trocas. Quem quiser saber mais e acompanhar essas histórias, o Instagram da CDL, né? @CDL_Sapiranga. Segue lá no YouTube, puder seguir o canal, curtir. É bom para que a gente possa chegar às informações mais longe. E o site da CDL, onde tem todas as informações, como fazer parte, como se organizar para estar com a gente mais e mais educando esse mercado, né? É cdlsapcopemudo.com.br. Muito obrigado pela atenção de todos.